1 Pedro 5, de 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Até aqui, irmãos. Vamos orar? Santo Deus, nós somos gratos por este dia que o Senhor nos dá, somos gratos pela salvação em Cristo Jesus, somos gratos, Senhor, pela Tua santa palavra, que nos instrui, nos ensina a estarmos caminhando como igreja do Senhor. Pai, ajuda-nos nesta hora, com o Teu Santo Espírito, para que possamos, com fidelidade, Senhor Deus, estar ensinando a Tua palavra. Edifica a Tua igreja, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria continuar o estudo sobre o governo da igreja, o governo da igreja de Cristo. Algumas quartas atrás, eu comecei esse estudo. Aqueles que estão acompanhando pelo YouTube, aí depois a gente vai colocar ali a sequência direitinho para você estar estudando na sequência sobre o assunto. Mas, falando sobre o governo da igreja, nós já falamos dois estudos que Cristo é o dono da igreja, é o Senhor da igreja. E vimos o aspecto divino, que Cristo governa a sua igreja, e vimos o aspecto humano, que é onde Cristo levanta, vocaciona líderes, homens, para estar governando a sua igreja militante, a sua igreja local em vários lugares. Ele faz isso convocando homens, nós que somos pecadores. Então, é importante entendermos essa realidade. Cristo é o Senhor da igreja e governa soberanamente a sua igreja. Ao mesmo tempo, ele levanta, vocaciona homens, seus servos, para governar a sua igreja mediante o seu Espírito e a sua palavra. Ele, então, guia estes homens para estar governando a sua igreja. Eu queria compartilhar com os irmãos hoje, ainda sobre liderança, o governo da igreja, a necessidade de presbíteros na igreja. A necessidade de presbíteros na igreja. A gente vai ver alguns assuntos importantes sobre o presbiterato. Futuramente, a gente vai ver também sobre o diaconato. Eu creio que hoje nós vamos ver só sobre os presbíteros, o presbiterato. Então, a necessidade de presbíteros na igreja. E o texto que lemos de 1 Pedro, capítulo 5, de 1 a 4, ele próprio, o apóstolo Pedro, ele começa aí: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. Ele se põe como presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus. Então, Pedro escreve aos presbíteros da igreja para pastorear o rebanho de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E também, irmãos, esses estudos que nós estamos fazendo sobre governo e liderança de igreja, também tem a ver com a nossa igreja local, a Igreja Presbiteriana Betel, onde este ano nós teremos a eleição de oficiais, diáconos e presbíteros.
E falando sobre os oficiais da Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem a sua Constituição ali. Então, no artigo 25 da Igreja Presbiteriana do Brasil, está nos orientando aqui. Aqui estão alguns slides que eu coloquei para a gente estar acompanhando. O artigo 25 diz: a Igreja exerce suas funções na esfera da doutrina, governo e beneficência mediante oficiais que se classificam em ministros do Evangelho ou presbíteros docentes, presbíteros regentes e diáconos. Presbítero docente, a ênfase dele é o ensino, sem deixar a administração da igreja. E o presbítero regente, a ênfase dele é a administração, sem deixar o ensino. Então vamos ver a importância, a necessidade de oficiais. E no dia de hoje, falando sobre os presbíteros. Em Atos capítulo 14, verso 23, nos diz aí, Lucas, escrevendo, Atos, ele nos diz: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. O objetivo desta lição de hoje, que eu queria compartilhar com a Igreja Betel, é entendermos biblicamente a necessidade dos oficiais, presbíteros na igreja local. Lembrando que eu estou falando só sobre presbítero hoje, né? Posteriormente ensinaremos sobre os diáconos. O ofício de presbítero, de diáconos, mas aqui no caso de presbítero, é bíblico. E os nomes variam. No Antigo Testamento, a gente vê falando sobre anciãos, oficiais. E já no Novo Testamento, a gente vê as palavras presbítero, bispo, pastor. Tá? Então, são palavras mostrando sobre o mesmo ofício. Vamos ver no Antigo Testamento, falando sobre os anciãos, mostra-nos o pano de fundo bíblico histórico ali no Antigo Testamento. E o seu desenvolvimento, aí ancião, oficiais, aí chega no Novo Testamento, a gente vai ver esses anciãos como presbíteros, bispos e pastores. A palavra pastor. No Antigo Testamento, então, o termo ancião era aplicado num sentido literal como mais velho, a pessoa mais velha. Por exemplo, em Gênesis capítulo 18, verso 11, Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade. A palavra aí Zaquém, né? Zaquém. A palavra avançados em idade ali, Zaquém, velho, ancião, referindo-se aos que têm autoridade. Em 1 Samuel capítulo 2, verso 22, era, porém, Eli já muito velho. Então, essa palavra velho aqui nesses textos e vários outros, eu trouxe aqui só para nós observarmos. A palavra aí é a mesma palavra de ancião, velho. Então, essa palavra era usada, sim, literalmente, para a pessoa mais velha, falando sobre idade. Ancião também se referia aos conselheiros do povo. Eram representantes dos concílios locais, dos clãs locais, e também participavam da administração pública, os anciãos. Por exemplo, em Êxodo capítulo 3, verso 16, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo. Então, olha lá,
ajunta os anciãos para que esses possam ouvir e esses anciãos possam ir e ali ensinar e proclamar, ser os arautos ali nas regiões em que, onde eles eram os representantes. Em Êxodo 12, 21, também nos diz aí: chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e lhes disse. Então, chamou os anciãos. Deuteronômio 16, 18, diz: juízes e oficiais construirás em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos. Deuteronômio 21, 2 diz: sairão os teus anciãos e os teus juízes e medirão a distância, né? A responsabilidade maior dos anciãos e dos juízes. Josué 20, verso 4. E fugindo para alguma dessas cidades, pôr-se-á à porta dela e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos. Jeremias 29, 1. São estas as palavras da carta de Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro. Então, observem que o profeta ia para falar, ele chamava, Moisés também ia para falar, chamava os anciãos ali, representante dos clãs, das suas tribos ali. No Antigo Testamento, então, é possível ver os anciãos como instrumentos de orientação. Eles estavam presentes desde o Egito e até pós-exílio ali em Esdras, a gente vê isso, e atuavam com os profetas e com os sacerdotes. Ezequiel 7, 26 também a gente vê isso. Eles atuavam com os profetas e com os sacerdotes, os anciãos. Os anciãos eram líderes necessários para o bom desenvolvimento do povo de Israel, ali no Velho Testamento. Agora, no Novo Testamento, irmãos, vemos no início da igreja primitiva, a igreja se desenvolvendo, crescendo sob a liderança dos apóstolos, né? E esses apóstolos, a gente observa no desenvolvimento que eles estabeleceram presbíteros para estar governando igrejas locais. Presbíteros, anciãos para liderar essas igrejas. Então, há 4 referências, por exemplo, diretas só no livro de Atos. Nós vamos ver aqui, livro de Atos, diz aí, quando a gente vê ali o envio de socorro aos irmãos da Judéia. Atos 11, 30, o que eles com efeito fizeram enviando aos presbíteros, ali por intermédio de Barnabé e Saulo. Então ali o socorro, né, a ajuda para ajudar aqueles irmãos que estavam passando necessidade. Então Barnabé e Saulo levam aos presbíteros. Ali também nós vemos em Atos capítulo 15, os presbíteros com alguns apóstolos, ali no primeiro concílio para resolver problemas, resolver assuntos sérios. Atos 15, verso 2, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Então ali em Atos 15 nós vemos ali o concílio reunido de apóstolos e presbíteros para resolver algumas questões importantes. Atos ainda 15, verso 4, temos aí: tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, né? E relataram tudo o que Deus fizera com eles. Atos 16, 4.
Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e pelos presbíteros de Jerusalém. Então, ali naquela primeira reunião, os apóstolos e os presbíteros tomaram decisões e agora esses apóstolos e presbíteros levam essas decisões a outras igrejas, a outros lugares ali onde os irmãos se reuniram. Também os presbíteros de Éfeso receberam orientação especial de Paulo. Paulo, ali em Atos 20, 17, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então ele manda chamar os presbíteros da igreja para dar orientação. Ele não manda chamar fulano ou ciclano, mas sim os presbíteros. Em Atos 20, 28, nós vemos aí o que Paulo diz a eles. Uma das coisas que Paulo diz a eles: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Nós mais para frente nós vamos ver essas palavras que falam do mesmo ofício, tá? O Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. E também a gente vê ainda em Atos, ali em Jerusalém, Paulo se encontrou com Tiago e alguns presbíteros, ali em Atos 21, 18. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. Então, veja só no livro de Atos 4 importantes relatos dos líderes, dos anciãos ali do Novo Testamento, chamados presbíteros, e aqui em um verso também bispos, ok? Assim como no Antigo Testamento o ancião tinha um papel para o exercício da liderança, para o exercício da orientação do povo de Deus, tanto na vida cívica como na vida religiosa, no Novo Testamento também nós vemos esse cuidado, essa responsabilidade aos presbíteros, essa responsabilidade para com a igreja de Deus, que Deus chamou esses presbíteros para pastorear a sua igreja. O ensino claro do Novo Testamento é de que o governo das igrejas fundada pelos apóstolos era exercido por uma pluralidade de presbítero. Então, o Novo Testamento nos ensina claramente que a igreja fundada pelos apóstolos teria que ser governada por uma pluralidade de presbíteros, ou seja, um grupo de presbíteros, ok? E a gente observa isso através dos textos, ali em Atos 14, Atos 11, Atos 15. Observem o plural, não diz aí presbítero, mas sim presbíteros. Atos 14, 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Atos 11, 30. O que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros. Atos 15, 2. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros. Certo? Em Filipenses, também, capítulo 1, verso 1, o apóstolo Paulo, começando ali a sua carta, ele diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos. Veja a pluralidade. E diáconos, né? Ele continua aí. 1 Pedro 5:1, rogo, pois, aos presbíteros. Tiago, capítulo 5, verso 14. Está alguém entre vós doente? Chame o quê? O fulano ou o ciclano? Não, chame os presbíteros da igreja. Pluralidade. A pluralidade
de presbíteros, um grupo de presbíteros que governa a igreja do Senhor. As igrejas deveriam escolher homens maduros com o objetivo de exercerem supervisão espiritual e pastoreio sério, piedoso sobre o rebanho de Jesus Cristo. Atos 14, 23. Atos 14, 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. A escolha dos presbíteros acontecia por meio de eleição da própria igreja local, do próprio grupo de irmãos que estavam ali reunidos. Então, pluralidade, presbítero, ancião do Novo Testamento. Pluralidade, um grupo de presbíteros para governar a igreja do Senhor. Agora, uma outra coisa importante, ainda falando dos presbíteros, é o seguinte: um ofício com 3 títulos no Novo Testamento. Nos livros de Atos e Tito, os termos presbítero, bispo e pastor indicavam não diferentes graus de hierarquia, mas apontavam para diferentes qualificações e funções que esses líderes exerciam nas igrejas. Vou repetir. Aqui a gente vê em Atos e Tito 3 termos para o ofício de ancião: presbítero, bispo e pastor. Indicavam não diferentes graus de hierarquia, mas apontavam para diferentes qualificações e funções que esses líderes exerciam nas igrejas. Vamos ver alguns textos aqui de Atos e de Tito para entendermos que essas palavras se referiam ao mesmo ofício, mas com qualificações diferentes. Por exemplo, Atos 20, 17. De Mileto mandou chamar Éfeso. Mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Atos 20, 17. Então, Paulo, ele chega ali em Mileto e manda chamar quem? Os presbíteros, os anciãos, os líderes daquela igreja, para passar algumas informações. E no mesmo assunto, na mesma situação, lá no verso 28 de Atos 20, ele diz, ele manda chamar os presbíteros, e ele está conversando com os presbíteros, e ele diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para que pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então a gente vê aí, ao mesmo tempo que ele está falando com os presbíteros, ao mesmo tempo ele está falando com os bispos. São ali os mesmos anciãos com quem eles estavam falando. Em Tito, capítulo 1, nos diz aí: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. E logo no verso 7, ele diz: porque é indispensável que o bispo, falando dos presbíteros, que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, não violento, nem cobiçoso, de torpe ganância. Então, são palavras, bispo e presbítero, intercambiáveis aí no livro de Atos e em Tito. Um ofício com 3 títulos. Presbítero. Vamos ver aí melhor o significado da palavra presbítero. A palavra presbítero é uma transliteração do grego. No grego é escrito aí presbíteros, que tem o significado primário de mais velho ou ancião. Aquilo, tradução do Velho Testamento para o grego. E, em sentido secundário, significa alguém com autoridade designado para um posto ou ofício. Então, a pessoa
tem um sentido de ancião, mais velho, mas também tem um sentido de alguém que tem autoridade, foi designado por aquela, e passa a ter uma autoridade, a palavra presbítero. E essa autoridade, ela não é necessariamente um resultado da idade biológica da pessoa. Não é porque a pessoa é mais velha que ela tem essa autoridade, mas sim é o resultado de uma maturidade espiritual para o exercício da liderança. Então, nem sempre uma pessoa, por ser velha, ela pode ser um presbítero, mas não, ela precisa mostrar maturidade espiritual. Em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1, e depois o verso 5, nos diz aí, essa autoridade, então, não é biológica, né, de idade biológica, por causa de ser mais velho. 1 Timóteo 3, 1. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Então, está falando aí do bispo, do presbítero. Excelente obra almeja. No verso 5, ele explicando: pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E vejam o que nos diz o verso 6. Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Não seja recém-convertido, precisa ser uma pessoa experimentada na palavra e que entenda os princípios da palavra e experimentada na palavra, para que não se ensoberbecesse e incorra na condenação do diabo. Então, basicamente, a palavra presbítero, a ideia que podemos aí ajudar sobre essa palavra, o que ela traz é maturidade espiritual. Então, presbítero, a pluralidade de presbítero, a necessidade da liderança que Deus institui a sua igreja. Então, presbítero precisa ser uma pessoa madura espiritualmente, experimentada e não neófito, tá? A outra palavra, bispo. A palavra bispo é a tradução da palavra grega episkopos, que depois gerou o latim episcopus, né? Ambos significam supervisor, superintendente, líder, guardião, pessoa encarregada de verificar se aqueles sob a sua supervisão estão fazendo corretamente o que tem que fazer. Curador, guardião ou superintendente, líder ou supervisor de uma igreja cristã, zelar, cuidar dos outros. No mundo grego antigo, este título era usado para os oficiais que agiam como supervisores da ordem pública. O bispo deve liderar e direcionar a igreja como supervisor da ordem eclesiástica, estabelecida pela palavra, estabelecida por Cristo. Então, podemos tirar então desta palavra bispo para aplicar à liderança do Senhor Jesus, que o sentido aí, o conceito é bispo, que supervisiona, que lidera, que dirige sob a palavra de Deus, sob a ordem de Cristo, ok? E a outra palavra é pastor, palavra pastor. O termo grego para pastorear é poimen, que significa literalmente pastor de ovelhas. Foi traduzido como pastor em todos os evangelhos e em duas epístolas aqui. E eu vou passar alguns versos aqui dos evangelhos, né? Evangelho de Mateus, capítulo 9, e Evangelho de Mateus, capítulo 26. Né? Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Por quê? Estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor, se referindo ali às pessoas, e o pastor que tem que alimentar aquelas pessoas. Então Jesus, no capítulo 26 de Mateus, então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo,
porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Em Hebreus capítulo 13, nós também vemos no verso 20: ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. 1 Pedro 2,25: porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. E também a gente vê nos textos clássicos falando sobre o pastoreio, a gente vê aí o Salmo 23 e também o Evangelho de João, capítulo 10, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em João capítulo 10, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, ok? Os termos presbítero, bispo e pastor são usados de modo intercambiável, como vemos aí no Novo Testamento. Presbítero enfatiza a maturidade espiritual. Bispo, supervisão, liderança e direção à igreja. Pastor sugere aí o dever de alimentar e proteger o rebanho. Vou repetir. Esses termos que são intercambiáveis no Novo Testamento, que vem do Antigo Testamento, do ofício de ancião oficial ali, e no Novo Testamento a palavra presbítero, a palavra bispo e a palavra pastor. Os termos presbítero, bispo e pastor são usados de modo intercambiáveis, como nós vemos no Novo Testamento. Presbítero enfatiza maturidade espiritual. Bispo, supervisão, liderança e direção à igreja. Tudo sob a palavra de Deus, supervisionar, dirigir, liderar a igreja do Senhor. E pastor sugere aí o dever de alimentar e proteger o rebanho. Então esses são alguns pontos importantes a entendermos sobre o presbítero, a necessidade de presbítero na igreja, de liderar, de dirigir, de proteger, de alimentar, de disciplinar, de exortar, de cuidar, né, de proteger contra as falsas doutrinas, e assim vai outros vários pontos aonde temos que entender esses termos para podermos ver nos líderes quem já é líder e a igreja que indica líderes para estar ali cuidando da igreja. Você precisa começar a observar esses significados para que você possa estar aí colocando homens para que represente a igreja do Senhor Jesus Cristo sob os cuidados dele, sobre a direção do Espírito Santo. Eu vou parar por aqui hoje. Aí na semana que vem eu continuo o assunto sobre o governo da igreja, falando aí sobre o governo humano, onde Deus coloca ali anciãos para cuidar da sua igreja, presbíteros, bispos, pastores, né? Lembrando que nossa igreja, a igreja presbiteriana do Brasil, presbítero docente, a ênfase é o ensino. Presbítero regente, a ênfase é a administração. O que ensina sem deixar a administração e o que administra sem deixar o ensino. E assim, então, a gente estará trabalhando em conjunto, né, a pluralidade de presbíteros, o conselho de presbítero, o grupo de presbíteros, cuidando da dependência de Deus e com zelo, amor e alegria da igreja que é do Senhor Jesus Cristo, a quem temos que prestar contas. Ok? Aí na semana que vem nós vamos ver 3 passagens importantes falando aí sobre o presbiterato da igreja. Então hoje nós entendemos a necessidade sim de presbíteros, né? Que mostra ali a eleição em cada igreja
por parte da igreja a eleição de presbíteros, a pluralidade de presbíteros, e aqui observando o significado desses termos, presbítero, bispo e pastor, né? Maturidade espiritual, liderança, direção e também alimentar e proteger o rebanho que o Espírito Santo colocou para cuidar, pastorear a igreja do Senhor Jesus Cristo. Que nós, como líderes da Igreja Betel, estejamos colocando nossas vidas diante do Senhor. E que a Igreja Betel esteja orando ao Senhor por mais este ano, né, que haverá eleições, e que os indicados possam entender o chamado de Deus, se pôr nas mãos de Jesus e no poder do Espírito Santo para governar a sua igreja. E que você que indica, que tenha também esses critérios para que possamos estar, mostrando não neófitos, mas sim homens maduros que vão exercer liderança, direção, cuidado, alimento e pastoreio e proteção para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Tudo na dependência do Senhor Jesus Cristo para a glória de Deus. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos, Pai, pela Igreja Betel. Te agradecemos pelo conselho dessa igreja, pela junta diaconal e por cada irmão aqui, Senhor Deus. Que o Senhor esteja nos abençoando, que o Senhor esteja nos dando maturidade, que o Senhor esteja vocacionando, chamando, Senhor Deus, aqueles que o Senhor quer para a liderança da tua igreja e que eles possam discernir esse chamado e obedecer este chamado com temor ao Senhor e com amor e alegria, Senhor Deus. Nós dependemos do Senhor, Pai, e queremos já, em oração, pedir, Senhor Deus, por essas indicações que posteriormente já estará acontecendo, a eleição, Senhor Deus, e todas as coisas para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor levante homens, Pai, que estejam humildes, na dependência do Senhor, que tenham coragem, Senhor Deus, de estar obedecendo a Tua palavra, protegendo a Tua igreja, ensinando a Tua igreja e liderando a Tua igreja, Senhor Deus. Já, Senhor Deus, vá à frente, falando aos corações, Pai, e usa a Tua igreja para indicar e para eleger homens para representá-lo nesta nossa batalha espiritual, prosseguindo, Senhor Deus, sempre para o alvo, que é Jesus Cristo. Abençoa-nos, Senhor Deus, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.